Segundo bloco do Visão Técnica no ar nesta sexta-feira, 31 de julho de 2015. Hoje com o Thiago Misaka, da Omega Invest. Bom, no primeiro bloco o Misaka já deu uma bela aula de como é que o Ibovespa e as Blue Chips vão estar na semana que vem, né? O viés um pouco mais ainda negativo, né? O Ibovespa, Petrobras, Bradesco mais baixista do que o... Qual é que está menos baixista? Itaú, né? Itaú Unibanco. Itaú. A Vale também querendo cair mais. O dólar vai encontrar uma resistência no diário, mas no semanal só tem lá no 4.400, né? Que você falou? Sim. Bom, e agora nesse segundo bloco a gente vai fazer aquela análise rapidinha dos papéis que vocês pediram no Facebook. Já pedi para o Misaka para a gente fazer análise de 1 minuto cada papel para dar tempo de analisar tudo, porque vieram muitos pedidos no Facebook. Aliás, a chamadinha, o pessoal elogiando bastante, que a gente fez uma analogia com o gol perdido pelo Herrera no Palmeiras e Vasco. Para quem gosta de futebol, quem não gosta também, assiste lá, que dá para entender muito bem a piadinha aqui. Vou começar com o pedido que foi do Da Silva José. Esse cara, postei o vídeo e ele já comenta na hora. O cara, telespectador assíduo, parabenizando o programa. Muito obrigado, Da Silva. Pediu Uzi Minas. Também pediu Itaú, mas a gente já viu, né? Vamos dar uma olhada em Uzi 5. Uzi Minas é um papel sensacional para operar, tá, pessoal? Um papel que segue muita tendência. Nesse momento vem num claro viés vendedor, né? A estrutura é de queda, então a gente vem numa clara tendência de baixa desde a perda da média móvel de 20 lá em R$ 6,00, 9,90. A estrutura é de queda e a gente só vai ter suporte no fundo, que foi capaz de reverter a tendência aqui atrás, tá? Em 3,34. Então, a estrutura é totalmente vendedora. Esse repique que o mercado fez me deu chance de vender. Lembra aquela estratégia do pivô na venda? Né? Então, na perda do fundo, eu fiz uma venda, tá? Agora no repique a média maior de 20, sentido pressão de venda, outro ponto para venda. Eu sigo vendido duplamente na Uzi Minas nesse momento com essa estrutura de suporte em 3,34. Ela tem acompanhado muitos papéis da Vale, né? Então, se a Uzi Minas, olhando para o lado fundamentalista, né? Se a Vale acaba sofrendo com minério, a Uzi Minas sofre com minério e com a desaceleração da indústria, que não vem ajudando o setor. Aí pediram aqui também Cosan, Diego Moreno Bravo, falou que muitas corretoras estão recomendando Cosan com preço-alvo, mostrando um potencial de valorização na casa de 80%, mas como está a análise técnica desse papel CSN3? Pessoal, a estrutura é totalmente vendedora, né? A gente vê topos e fundos descendentes, preço abaixo da média, devendido. Não tem como pensar em compras dentro do time da análise técnica. Pode ser que a análise fundamentalista venha, né, a análise fundamentalista vai sempre querer o papel barato, né? Então, num prazo mais longo, o time não é esse, pelo menos, da compra, pela análise técnica. A gente só vai ter suporte na Cosan aqui nesse fundo estabelecido lá em 2011, tá? Então a gente tem suporte lá na região dos 17,15. Se a tendência é de baixa, está em 20,72, vai seguir em queda até lá, tá? Cabe ressaltar, Thiago, venda agora então? Bom, tem que achar dentro do teu modelo ponto ideal de venda, tá? Mas no momento eu vejo que a volatilidade vinha elevada, o mercado está lateralizando, tá com o intuito de perder volatilidade, ganhar mais time de venda à medida que romper essa estrutura para baixo. Então, para quem opera de forma mais clássica, valeria pensar em vender na violação dessa, na perda, né, no fechamento abaixo dessas estruturas de congestão. Para quem opera o método Misaka, precisaria de mais tempo de lado, mais perda de volatilidade para fazer a venda. Legal. Pedido do Marcos Vasconcelos, outro cara que está sempre analisando, acompanhando o programa. Um abraço para ele. Ele pediu 2 ações que as duas eu adoraria que você fizesse análise e espero que mais gente tenha pedido. Que uma é a BRF. Papel BRF, hoje saiu o balanço da BRF, ela subiu muito forte, renovou a máxima histórica. Né? E um gráfico lindo para comprar. Sim, né? sim, eu fiz uma compra hoje em BRFS, inclusive, né? Foi a minha recomendação do dia de hoje, na parte da manhã, né? Então, na superação da máxima desse... a gente vem numa tendência de alta, né? A gente está no fundo ascendente, preço acima da média, decomprado. Eu já sigo comprado em BRFS no gráfico semanal, só que eu comprei na sexta-feira retrasada, dentro do meu modelo, né? E hoje acionou um pivô MM. Esse é um papel que a gente opera o modelo do pivô. Ó. Então, na superação desse topo, eu fiz uma compra, tá? Essa compra foi exatamente em 69,83 e agora a estrutura é altista. Cabe ressaltar, pessoal, BRFS, topo fundo ascendente, numa estrutura de topo histórico com fluxo histórico. Resistência para isso não existe. Então, eu adoro operar papel com rompendo máxima histórica, com esse volume também. Sem sombra de dúvidas. Uma força compradora muito intensa. Né? Muito intensa. Thiago, eu vou comprar agora em 71,70. Então, toma cuidado com o teu prazo, tá? Com o teu prazo. Se você está operando um prazo mais curto,
talvez não seja o momento, porque provavelmente segunda-feira vai fazer uma barrinha pequena, talvez vermelha. Até né? fechou na máxima do dia hoje? Fechou, praticamente na máxima. Então é um movimento muito... É aquela famosa... Já perdeu a festa, né? Então, se você entrar agora, você corre o risco de pagar a conta de quem já entrou antes. E isso para quem opera no curto prazo, Sim. pagou a festa. Thiago, por exemplo, eu tô num gráfico semanal, eu tô comprado aqui na região de 68,80. Tá próximo, se for ver a volatilidade do gráfico semanal, tá próximo do meu preço de entrada. Esse cara ainda poderia pensar em entrar, né? Por um prazo mais longo. Por um prazo mais curto, o cara de swing, né? O cara que faz swing às vezes nos 120 minutos, nos 60 minutos não é o momento. A gente tá ministrando um curso aqui no InfoMoney, eu e o Rodrigo Terni, o criador do Mayvox, a gente vai para a sexta aula na segunda-feira que vem, que fala de análise técnica, e na sétima a gente une análise técnica e fundamentalista, que é o módulo de estratégia. E esse é um papel que entraria claramente no módulo de estratégia, que é um papel que concilia uma análise fundamentalista muito favorável, ela está com resultados consistentes, boa gestão de caixa, baixo endividamento, e uma análise técnica hoje, então, para quem opera para longo prazo, né, que tem gente que fala que a análise técnica não serve muito para o longo prazo, mas conciliando com a fundamentalista, é um papel com ótimos fundamentos e que rompeu uma máxima histórica com força e com volume muito... que dá uma sustentabilidade, deixa consistente o movimento, exatamente. É um papel que acaba sendo uma ótima oportunidade para longo prazo. Se vai dar certo ou não, aí a gente não tem bola de cristal, né? Mas todos os gatilhos apontam para cima, né? E depende, é bom pontuar também, uma questão é análise, pessoal. A maior parte da que a gente está fazendo aqui é análise, né? Outra questão é estratégia. A estratégia é como cristalizar a análise num momento específico para fazer dinheiro, entendeu? É sutil. Você tem análise, que é o Globo, que é o que a gente está fazendo. Agora, se você vai ganhar dinheiro ou não, vai depender do teu plano estratégico, que é o quê? Preço de entrada, preço de saída, seja no gain, seja no loss. Né? O modelo vai ter que trabalhar dessa forma. Então, quando eu falo, aqui tem um pivô MM, por que eu comprei aqui? Eu comprei dentro dessa estrutura, mas quais foram os pontos exatos? Tá meu stop, meu alvo. Aí quem vai me responder é a estratégia, né? Show de bola. Vamos continuar aqui. Fernando César Brandão pediu Bradesco, a gente já fez análise no primeiro bloco. Vamos descer mais aqui. Fred Silva pediu Itaúsa, acho que Itaúsa é o mesmo gráfico de Itaú, né? Muito semelhante, né? Então acho que a gente pode pegar outro papel aqui. Alexandre Pelizer pediu, Eletropaulo também, foi legal. Esse papel, não sei se graficamente é interessante. Copasa. Você acha que a liquidez atrapalha? Não, é um papel bem ruinzinho. Eu particularmente não recomendo, não opero por conta da liquidez. Então vamos dar uma olhada em Sabesp, vamos. Que está no mesmo setor que a Copasa, que tem ficado um pouco em evidência. O pedido foi do Igor Holandim. A gente vai olhar a Sabesp só por ter mais liquidez. Sim, esse papel ele é mais interessante, pessoal. Ele vem tentando replicar de forma muito forte. Dentro do meu método, isso não é uma tendência de alta, tá? A gente só tinha uma movimentação em linha reta para cima, com fluxo comprador, mas sem topos e fundos ascendentes. Aí o mercado sente muita pressão de venda na região de resistência. Lembrando que a resistência é o ponto capaz de reverter a tendência. Então, assim, tá no momento crítico, onde essa BS vai determinar se perde fundo imediato entrando em tendência de baixa ou se faz uma pernada 3 para cima. Ó, movimento 1, 2, 3 de alta, rompe resistência e dá continuidade à movimentação altista. Ao meu ver, eu acredito mais na movimentação altista, tá? Por conta única e exclusivamente da estrutura de fluxo. Por mais que o mercado tenha recuado aqui e tenha recuado aqui, se a gente notar, a acumulação de distribuição não cedeu muito. Então, eu apostaria mais numa movimentação altista. É claro que não é modelo para operar, tá? E quem opera, no mínimo, aguarda romper a média, aguarda o mercado realmente desenvolver o pivô de alta. Tá bom? Vamos mais um pedido aqui. Everton Rosa pediu WEG, WEGE3. Essa é uma empresa que os gráficos e os fundamentos estavam ajudando bastante. Acho que não está aqui não. Bom, a empresa ela tem um fundamento muito favorável, estava perto das máximas históricas, divulgou o resultado essa semana. O resultado foi muito bom, muito elogiado, mas mesmo assim as ações caíram muito forte, né? A interpretação dos analistas é de que boa parte desse movimento já estava precificada. É uma empresa que consegue se beneficiar com o dólar, estava perto das máximas históricas, caiu forte na quarta e na quinta. Hoje eu não vi como é que foi a WEG, né? Eu não sei se vai ter aí na base histórica ou... Eu não estou conseguindo baixar ele na base aqui. Então vamos analisar outro papel. Depois a gente pega a WEG com mais calma. Vamos dar uma olhada então em Klabin, pedido do Fabiano Peixoto Ferreira. Klabin 4, pessoal. Esse papel que vem muito forte, né? Eu particularmente também não sou fã de operar Klabin por conta da estrutura de ruído. Eu acho que a Klabin teria que ser a 11, né? A 11? Porque acho que a que tem mais liquidez agora é a 11.
Essa aí é até pelo volume. Sim, até pelo volume, verdade. A estrutura é altista aqui, pessoal, e é um papel que também eu não gosto de operar muito por conta do ruído que ele faz historicamente. Mas eu tenho que admitir que de dezembro para cá, realmente o papel ganhou mais liquidez, ele passou a fazer uma amortização com menos ruído, tá ficando um papel bem interessante. Em termos do método Misaka, há uma claríssima tendência de alta, com fluxos históricos, com preços históricos, sem resistência. Então, assim, é aquele papel que caiu, comprou, né? Buscou a média móvel de 20, pensou em compras, congestionou, perdeu volatilidade, pensou em compras. Inclusive é o que ele está fazendo. Se a gente der um zoom, a gente vai perceber que, embora as bandas estejam abertas, essa movimentação está sendo meio que lateral. Se ela se prolongar por mais tempos, a ponto da volatilidade diminuir, portanto as bandas fecharem, um rompimento para cima seria compra pelo modelo de explosão. Legal, porque está mudando um pouco o viés, porque no setor de papel e celulose, que é um setor que tem subido muito na bolsa esse ano, a Klabin tem ficado um pouco de escanteio, o pessoal olhando mais para a Fibra e Suzano, até porque as duas, a Fibra e Suzano, tem maior exposição ao dólar que a Klabin. Ninguém pediu, mas poderia dar uma olhada no gráfico de Fibra e Suzano, só para poder fazer a comparação? Claro. SUSB 5. Sem sombra de dúvidas. A gente viu uma forte movimentação altista, né, com destaque para a última semana e essa semana. Foi uma movimentação praticamente em linha reta, pessoal. A gente tinha uma virada de tendência para baixo aqui pelo método. A estrutura era de queda e como a gente virou tendência, a gente ganhou resistência nesse fechamento. Tá? Então, em 16,89 é o ponto capaz de reverter a tendência, SUSB atinge esse patamar. Então a expectativa é que haja um teste, esse teste ele provavelmente vai vir com algum recuo, e aí sim, se o mercado montar uma pernada de queda aqui e voltar a subir superando topo, estrutura altista até R$18, que é a resistência desse papel. Se o mercado sentir muita pressão de venda e a volatilidade estiver elevada, o mercado lateralizar, que é o que eu acredito que possa vir a acontecer, tem uma boa chance do papel perder o time comprador e realmente voltar a ceder com mais força. Eu quero dar uma olhada no gráfico da Fibra antes de fazer uma pergunta que eu queria fazer de Klabin contra Suzano. Mas o da Fibra também está a mesma coisa, então depois da análise eu vou fazer uma pergunta sobre esses três papéis. No caso da Fibra, a gente está testando exatamente hoje a estrutura de resistência, né? Então, a gente tem que ver se o mercado vai conseguir romper essa estrutura ou não. Cabe ressaltar, essa é uma mutação esticada, o mercado sai de uma estrutura da banda inferior para a banda superior em linha reta, não há topo fundo ascendente, né? Então, eu não tenho minha tendência de alta pelo método Misaka, eu tenho sim um viés comprador e tendência indefinida. Thiago, pela estrutura de fluxo, rompe a resistência de imediato? Não no primeiro teste. A estrutura de fluxo está abaixo da resistência da própria acumulação de distribuição. Então, num primeiro instante, a gente deve testar, assim como a SUSB, tá? Recuar um pouquinho ou congestionar. Aí, se o mercado ganhar fluxo nesse processo de recuo ou congestão, aí rompe. Se o mercado não ganhar fluxo, recua, ou entra em estagnação, ou entra em tendência de baixo. A pergunta que eu ia fazer é, a Fibra Suzano tem um gráfico parecido, pelo menos nessa pernada de alta, uma alta quase que vertical, né? Sem um zigue-zague. Sim, é o que eu chamo de cisne negro. Já a Klabin tem um movimento um pouquinho mais comportado. Você acha mais legal operar um papel como a Klabin, com uma alta um pouquinho mais comportada, pode não ser tão histérica como essa alta que eu estou vendo da Fibra, mas é um pouco mais comportado ou você prefere esses papéis mais voláteis como o Fibra Suzano? Olha, é uma excelente pergunta, viu, Salomão? Se todo mundo compreender a resposta dessa pergunta, tenho certeza que já vai melhorar a estratégia de todo mundo. Porque um papel com uma volatilidade mais elevada, um papel que faz essas movimentações nervosas, que o mercado, sem virar pivô de alta, sem entrar em topo fundo ascendente, simplesmente rompe em linha reta, faz o que eu chamo de cisne negro, é um papel super difícil de ser operado. Tá? Dificilmente algum analista, alguma estratégia opera esse tipo de movimento porque ele é totalmente imprevisível. Ele não dá aquele sinalzinho de que, ó, aqui talvez eu vá subir. Ele não fala talvez, ele simplesmente sobe. Né? Já no caso de Klabin, não, você vê aquela movimentação, né? Você vê o zigue-zague, aí ele acumula um pouquinho, depois rompe, aquela escadinha, aquilo ali é muito tranquilo de ser operado. Então, porque a minha opinião é muito mais pro lado da Klabin. Sem assim, sombra acho que papéis, de dúvidas. Para que vai operar no modo hard na bolsa, né, se tem um papel no modo easy? Sem sombra de dúvida. Inclusive, até recomendo nesse e-book, né, as 20 melhores ações para operar no swing trade que eu menciono. Um dos indicadores que eu utilizo é exatamente essa questão do mercado não fazer o pivô para dar continuidade à movimentação altista. Ele simplesmente vai em linha reta. E é por isso que eu excluo das minhas operações de swing trade SUSB e Fibra. Embora eu opere SUSB no gráfico semanal e Fibra no gráfico semanal. Mas eu não opero no swing trade porque não se enquadra devido a esse tipo de comportamento. Legal. Muito bom, muito bom. O pedido da Klabin foi do Eduardo Godoy também. Esse papel, eu adoro esse papel. Pediram aqui, Marcelo Rami, Raio Drogasil. Será que tem aí na base de dados? RADL3. Sim.
Bom, esse daqui é um papel que vem muito forte, né? A estrutura é totalmente compradora. Quando a gente olha para a estrutura de fluxo, já rompeu topos históricos, os preços estão em níveis históricos. Não há uma tendência de alta pelo método Misaka devido a essa confusão ó, de topos e fundos. Tá vendo que eu tenho topos mais altos, fundos mais baixos? Isso aqui é um alargamento. Para onde o mercado romper, é provável que ele venha dar continuidade a essa movimentação. E provavelmente deve romper para cima, já que o fluxo está bem consolidado altista. Eu não gosto de operar RADL, tá? Ao contrário de você. Porque o que acontece aqui? Embora seja um papel muito forte e historicamente só sobe, eu opero de forma quantitativa, eu preciso ter meu stop loss, que muitas vezes é curto, meu óbvio que é curto. E esse é um papel que faz aquelas sombras superiores e inferiores grandes, sabe? Graficamente ele não é tão favorável. Assim, não é favorável graficamente. Ele faz coisas semelhantes ao que SUSB faz, só que com uma volatilidade mais reduzida. Então ele é menos pior, vamos colocar assim, da forma que eu opero. Tá Entendi, bom? legal. Pediram um papel, estava estranhando que ninguém tinha pedido. Idean Alves, MGLU 3. O que esse papel fez de barulho na bolsa, né? Tudo que a gente não comentou em MGLU a vida inteira dela na bolsa, a gente teve que falar nos últimos programas. Chamou atenção. Pessoal, esse papel eu já vinha falando para os investidores, desde que perdeu os 5, né? Que esse papel iria, porque a gente brinca falando que vai para o zero. Né? Até vale a pena botar o brincar entre aspas, porque o Bo falou exatamente esse programa passado, alguém comentou, não posso levar a sério alguém que fala que uma ação vai a zero. Gente, é uma força de expressão, porque está em tendência de baixa, o papel não vai valer zero, a empresa não vai sumir, nem se explodir uma bomba lá, a empresa vai valer zero. Né? Ela está em tendência de baixa, perdendo suporte, é que a força vendedora é tão forte que o papel... É importante colocar isso, é a convicção, pessoal. Pensem numa coisa, é difícil você pensar em vender um papel que saiu dos 10 e caiu no 5? Super difícil. Pô, Thiago, desvalorizou 50%, eu vou recomprar e tal, vou comprar isso aqui. Mas não, se você tem a convicção que a estrutura vai para o zero, não quer dizer que vai bater zero. Mas se você tem essa convicção, quando cair 50%, você fala, pô, cai 50%, é porque vai cair mais 40%, eu vou vender. Entendeu? Então, esse que é o intuito da gente fazer essa brincadeira, né? É seguir a tendência. O Salomão abriu o nosso comentário hoje aqui falando sobre operar a favor da tendência. E essa que é a ideia. É para o cara não ficar intimidado. Pô, mas caiu de 5 para 3, eu vou vender isso daqui? Claro que vai vender isso daí. A estrutura é de queda. Agora, nesse momento, o que aconteceu com o MGLU? O mercado está tentando virar, né? Hoje, excepcionalmente, superou o topo pelo método Misaka. Eu tenho topo fundo ascendente, preço acima da média e AD comprador. Pelo método Misaka, eu sou obrigado a dizer que eu tenho uma tendência de alta aqui, Salomão. Agora, qual que é o sentimento do Thiago? Isso aqui não deve ir para frente, não. Tá? Eu vejo muita volatilidade, eu vejo um movimento de ruído elevado, tá? Que é geralmente uma estrutura onde o mercado pode reverter a tendência, quando o ruído aumenta, a volatilidade aumenta, tá? Tem todo um cenário de reversão de tendência, mas tá com uma cara de pegadinha. Eu acho que, exatamente, a palavra é pegadinha, era isso que eu ia usar, porque é um papel que o valor de face da ação já está baixo, então isso acaba atraindo volatilidade mesmo. O papel sair de 2 para 2,50 já é uma alta de 25%, o papel já subiu muito, sim. Então já é um movimento muito expressivo. O segundo, ele não tem um volume tão forte, então às vezes um simples trade de um grande investidor já vai acabar puxando o papel para cima. Então é um papel que acaba sendo muito visado, você pode até acertar um trade e ganhar muito dinheiro, mas certamente se você perder, vai perder muito dinheiro. E né? provavelmente É aquela relação risco-retorno. Não dá nem para... Não compensa. É a volatilidade, o risco-retorno. Você vai acertar um legal, fiz esse trade. Pode ser o trade da sua vida, por bem ou por mal, né? Você pode ganhar muito dinheiro ou perder muito dinheiro. E às vezes não dá nem para falar de stop, porque até o movimento pode vir com um gap, né? E você acaba tendo que zerar, mesmo tendo um stop, você zera na operação, é bem distante. Cara, uma aula, Salomão, uma aula, eu penso exatamente o que você me falou aqui, tá? A volatilidade elevada, não compensa o risco, um stop em gap pode arruinar a sua relação de risco-retorno pro resto do ano, você vai pagar o ano inteiro operando teu modelo só para pagar um único stop, que às vezes deu né, por causa da volatilidade ter aumentado. Um único investidor pode mover esse papel, já que não necessariamente é metaforicamente, né, mas poucos investidores podem movimentar esse papel, já que o volume dele não é lá essas coisas. E eu assumo a seguinte regra, eu não opero papéis abaixo de R$3. Eu simplesmente não opero papéis abaixo de R$3 e eu assumo uma outra regra, se o mercado perdeu os 5 e perdeu os 3, é porque vai para o zero, né? Esse zero, onde o mercado vai valer zero alguma coisa, tá bom? 0,9, por exemplo, não faz sentido operar isso, né, gente? Vamos fazer dinheiro, vamos operar coisa consistente, papéis que tenham liquidez, né? Porque se você pode operar qualquer coisa, para que vai operar algo tão difícil, né? Algo com uma volatilidade tão elevada? É que é a famosa, é o risco-retorno que se ele tem em mente isso,
que ele pode ganhar 50 ou perder 50, se ele está confortável com isso, então vá em frente. Mas a gente mostrou muitos papéis, o próprio exemplo da Klabin, embora você não goste da Klabin, de operar Klabin, é um papel um pouco mais comportado. Não vai te dar um ganho de 25% em um dia, mas vai te deixar, vai te tornar um investidor sustentável, um investidor que vai sobreviver na bolsa no longo prazo. Quem busca MGLUs toda semana vai acabar, um dia vai acabar ganhando muito, outro dia vai acabar devolvendo tudo, né? Só para pontuar legal, a parte da Klabin, a volatilidade dela é bem reduzida, não tem nem como comparar com isso daqui, tá? Eu não gosto da Klabin não pela volatilidade, mas pela capacidade dela fazer aquelas sombras superiores e inferiores, que é aquela violinada, aquela tradicional violinada para quem opera curto. Então é por conta disso que eu não gosto do papel. Thiago, opera o gráfico semanal? Pega a Klabin e pensa em comprar, cara. Legal. Bom, vamos continuar a aula aqui com Daigo Fujigami, telespectador pedindo CEMIG 4. Muito, né, galera? E eu já vinha falando isso, tá? Ó, desde que o mercado reverteu a tendência para baixo aqui, tá? Fechando abaixo da média móvel de 20, a estrutura era queda até 10,70, certo? Era o único ponto capaz de reverter a tendência na CEMIG. Thiago, perdeu 10,70. Tendência de baixa prossegue, esse repique vai reverter de forma alguma, a gente tem que pensar que a estrutura é de queda e o mercado vai buscar suporte, tá? Então, o que a gente faz? A gente aguarda o teste da média móvel de 20 novamente para pensar em vendas ou a gente aguarda o teste do fundo imediato e a perda do fundo. Isso pode ser um pivô de baixa dentro da estrutura que eu opero, tá? O mercado fatalmente deve buscar a próxima estrutura de suporte e no caso de CEMIG, a próxima estrutura de suporte fica lá em 2011, tá? Na região de R$ 8,805 aqui pelo modelo. Bom, estamos chegando no final do programa. Eu vou pedir os últimos 5 papéis e eu queria uma análise bem rápida deles para poder dar tempo de analisar todos. Primeiro, Eletropaulo, que o Marcos pediu, a gente esqueceu de fazer a análise. Tá, pessoal, a LPL segue em tendência de baixa, a estrutura é queda e depois de atingir uma região de resistência na região de 18,80, reverteu essa tendência com algum fluxo. O fluxo não é o melhor do mundo, tá? Aqui existe um ponto de, né, que não converge tanto para análise, mas a estrutura é de queda e se o mercado está repicando, a gente teria que pensar em vender. Thiago, pelo método, se a tendência de baixa, tecnicamente a gente tem que acreditar no suporte, sim. O suporte do papel está em 6, tá? É 6,30, se eu não me engano, aqui, ó, 6,74, tá? Então a estrutura é de queda, o suporte é 6,74 e o mercado tende a buscar esse patamar. No curto prazo, aguarda o teste da média móvel de 20, na perda do fundo imediato, pense em vendas pelo pivô MM. E a média móvel está ali entre 16 e 17,40, né? Exatamente, aqui Legal. na região de 16,60. Vencendo essa média, desfaz o movimento de queda, né? Vencendo essa média, perde aquela tendência de baixa, e aí a gente vai ter que ver como ele vai romper a média, porque é sempre, não é exatamente o preço, é como ele faz essa movimentação. Se ele fizer essa movimentação dentro de um pivô de alta dentro do método Misaka, com o fluxo comprador, reverte a tendência para alta. E detalhe, pessoal, a gente tem a região de 18,80 como resistência no curto prazo. Qual que é a segunda resistência, a única segunda resistência que a LPL tem nesse momento? Topo histórico. Se o mercado romper 18,80, o único ponto capaz de reverter tendência vai ser topo histórico, o mercado vai embora. Legal, muito bom. Célio Garcia pediu Croton. É um papel que chamou atenção, né? Tem chamado bastante atenção, né? Muita atenção. A estrutura é de queda, pessoal, e não era de queda. Isso que é interessante, né? Por isso que aqui a gente tinha revertido uma tendência para alta, tá? No momento que o mercado rompeu a região de 11, dentro da minha análise, a gente deveria ter testado topo histórico na região de 18,20, mais ou menos, tá? Só que aí o mercado reverte aqui. E aí, reverteu, não tem outra. Vai testar suporte, ó. Reverteu, pivô de baixa, venda pela estrutura do pivô MM, meu indicador, suporte, R$ 9,00 atingiu o suporte. E aí a questão é que fica, Thiago, testa suporte e repica como tradicionalmente acontece, podendo reverter a tendência ou não? O meu método aponta que é um ponto capaz de fazer isso, mas, dado a divergência de fluxo, nota que a acumulação de distribuição está lá embaixo, e no mesmo ponto de suporte, a acumulação de distribuição estava lá em cima. Tem uma divergência baixista de volume. O que já aponta que, embora o mercado possa sacudir por aí, eu não acredito que nem vai repicar muita coisa, vai lateralizar, ele deve perder essa estrutura de suporte e seguir em queda. Legal. Vamos pegar Cielo. O José Ricardo Moreira pediu 5 ações aqui. Ô José, nem o gênio da lâmpada realiza 5 desejos, né? Então a gente vai pegar um só
e vai seguir que, pelo menos, Cielo é um bom papel, é o inclusive, maior né? deles. Ele também pediu o Petrobras, que a gente já analisou, então já fizemos uma justiça aí. Bom, a Cielo, pessoal, segue numa estrutura de queda nesse momento, tá? Tava no seu topo histórico, com fluxo histórico, o fluxo tá até comprador ainda, só que eu perdi a sequência de topos e fundos ascendentes hoje, tá? Eu já tenho um fundo abaixo do anterior entrando em viés vendedor, tendência indefinida. Entendeu? Então a gente não pode operar na venda ainda, a gente tem um viés, mas quem opera tendência ainda não pode operar na venda. Quando que a gente vai poder operar tendência na venda? Quando o mercado perder essa estrutura de fundo aqui, no caso da acumulação de distribuição, ou seja, na hora que o fluxo virar vendedor de fato. A partir daí a estrutura vai ser de baixa e aí a gente pode operar na venda. Antes disso, não, vamos segurar um pouquinho. Para quem gosta até de figura, né? Tem um analista, o Fernando Góes, que adora essa figura que tá formando aí, esse ombro, cabeça, ombro. Claro, bem nítido. Você não tracejou, né? O desenho é do seu próprio setup, né? Sim, aqui a gente tem E ele um até ombro, fez um uma ombro, uma cabeça e um ombro, né? Sim, então a perda desse neckline aí poderia dar uma bela venda Poderia mesmo. ser, sim. Mas cabe ressaltar que ele é bem assimétrico também, né? Tá um pouco... Embora não seja a forma que opere... Um oco com escoliose, vamos dizer assim. Mas é interessante, porque é o pivô, no final das contas, que é o pivô MM, né? O final aqui do oco acaba sendo o pivô MM. Mais um papel. Eu tinha separado aqui os papéis que eu queria finalizar o programa. Aqui. Eu não sei se vai ter esse aí. Porto Seguro. PSSA 3. Aí Temos tem. preços abaixo da média com fluxo vendedor. Nota que a volatilidade de PSSA está elevada, pessoal. Tá? Então, essas movimentações que o mercado rompe a média, sai de uma banda de Bollinger para outra, isso daqui faz com que a volatilidade aumente muito. Tá? Quando ela aumenta muito e a gente tem uma divergência de fluxo, olha, a acumulação de distribuição está abaixo da média móvel de 20, do próprio AD. Isso é um sinal de que o mercado talvez não dê continuidade à sua movimentação altista, inclusive essa análise, eu tenho preço abaixo da média de vendido, e ele entre não numa estrutura de queda, pode entrar numa estrutura de queda caso vier a perder o fundo imediato, mas eu acredito mais numa lateralização com o intuito de perder volatilidade. Né? Então, tá vendo isso daqui? Pode ser formar uma estrutura de como se fosse um retângulo, né, dentro da análise clássica, e o mercado deve dar uma estagnada até o que, Thiago? Eu acredito ainda que PSSA deve dar continuidade à sua movimentação altista no médio prazo, não no curto, já que está no seu topo histórico, né, um fluxo quase histórico. E quando que esse mercado deve romper a estrutura de topo? Quando a acumulação de distribuição romper seu próprio topo. Aí sim a gente deve ter continuidade dessa movimentação altista de uma forma mais direcional. Para você que opera, a tendência poderia entrar no papel. Por hora, segura. Eu gosto do setor de seguradoras, o Porto Seguro Sul América, principalmente a Sul América tem dado muito bons resultados. Tem o gráfico de Sul América aí, nem precisa analisar, só para mostrar que ontem teve resultado de Sul América e ela fez um movimento muito forte. Eu acho que até essa região aqui seria uma ótima região para ter comprado antes do resultado, né? Que foi o fechamento de anteontem. Sem sombra de dúvida. Que foi um rompimento de máxima histórica fazendo zigue-zague, né? Com um fluxo muito bom, acumulação de distribuição praticamente histórica, né? Renovando suas máximas. É um gatilho de compra pelo pivô MM. É que eu não sou fã de operar Sula 11, tá? Nem PSSA por conta das sombras superiores e inferiores, né? Igual Klabin. Mas, assim, é papel que, para quem opera na ponta compradora, é sensacional, né? Que é um papel que eu gosto de casar o fundamento com o gráfico, né? Para finalizar, aí é um pedido de quem vos fala. Eu gosto muito da Ambev. Ninguém pediu Ambev. Fiquei triste que ninguém falou de Ambev. Porque quando tá caindo, todo mundo vem falar de Ambev. Agora que começou a subir, ninguém falou. Como é que você vê a Ambev? A Ambev é um papel que eu tô comprado nesse momento, tá? Tô comprado mais ou menos nessa região dos 19,40, 19,50 no gráfico semanal, não é nem no gráfico diário. Corta pro gráfico aí, obrigado. A estrutura é totalmente altista, tá? Como hoje nós voltamos a fechar acima da média com a acumulação de som comprado, eu retomei uma tendência de alta na Ambev. Pessoal, a Ambev não tem resistências. É aquele tipo de papel que se a gente brinca que MGLU vai pro 0, a Ambev vai pro 100, até o termo que o Bo usa quando ele fala de ações pro 0 é exatamente o contrário, porque quando a ação vai subir muito, ele fala que as ações vão pra Lua, né? Que ele abrasileirou as ações pra Lua. É isso aí. Então, pessoal, não há resistências, não há estruturas capazes de reverter a tendência nesse momento da Ambev. A convicção que a gente tem que ter é que vai continuar subindo. Por que essa convicção é importante? Porque o cara que não pensa desse jeito, ele vai olhar lá atrás e vai falar, pô, o papel que saiu dos R$7 e está nos 20, esse cara, na verdade, foi vendendo. O cara que não consegue pensar assim, ele foi vendendo, porque na hora que estava aqui na região de 14, ele falou, pô,
tá na máxima, vai cair. Então o cara vai vendendo. Não é essa a questão, pessoal. A gente tem que continuar acreditando na continuidade da tendência, já que a estrutura é altista, há uma tendência de alta, a gente tem que continuar acreditando nessa tendência. O gráfico diário ele está confuso. Sabe aquela análise de PSSA que a gente acabou de fazer, onde a volatilidade estava elevada, o mercado fica cruzando a média móvel de 20, meio que linha reta, saindo de uma banda para outra? Isso é sinal de lateralização. Tá? Então é provável que no gráfico diário, no swing trade, o papel fique um pouco mais difícil de ser operado, fica lateral. Mas no gráfico semanal a estrutura é altista, não há resistência, o mercado vai embora. Estou comprado para 2 meses no papel. Legal. Só finalizar o programa, eu queria fazer essa menção que você disse quando o cara olha o gráfico lá para trás e viu que subiu muito, aí, pô, por que eu vou comprar isso? O mesmo pensamento de quando o gráfico olhando lá para trás, ele caiu demais, agora é hora de comprar, né? Eu acho que é fundamental que você tenha em mente que a tendência é sua amiga no mercado. Sem porque se você fizer esse exercício de olhar para trás e ver, caiu demais ou comprar, ou subiu demais ou vender, você com certeza vai ter muito mais resultados negativos do que positivos, exatamente pelo fato de que a tendência é sua amiga no mercado. Use a tendência como sua amiga. Talvez você não vá ter um resultado extraordinário que uma MGLU deu para quem acertou a contra-tendência aí, mas você vai ter um resultado muito mais consistente no longo prazo. E é isso que a gente quer, formar investidores que não vão ter 10 dias de glória na bolsa, vão ter 10 anos, vai ter uma vida inteira aí operando no mercado de maneira consistente, saudável. Exatamente, eu acho que a palavra é consistência, né? E aí, já que a gente está falando de consistência, sem sombra de dúvidas, pessoal, estudem manejo de risco, por favor. Manejo de risco, manejo de risco, manejo de risco. A análise se trata de preço, né? Mas não se trata exatamente do operacional. Mas para você que está operando na prática, não adianta você ter uma boa estratégia. Pô, aprendi o método Misaka, modelo sensacional, 3 setups. Cara, se você não fizer o manejo disso, você vai perder dinheiro. Você pode pegar um modelo excelente, que historicamente dá dinheiro desde 2009 que eu opero o modelo, e vai perder dinheiro, sem manejo de risco. Acho que isso aí é um ponto interessante, porque sempre vem me perguntar para mim se um curso bom que você recomendaria. Eu já fiz muito curso, eu estou no mercado desde 2008, 2009 e no começo do Infomoney fazia muito curso para ir acompanhando o mercado. O curso de análise técnica eu já fiz de quase todas as corretoras que dão curso e acho que a recomendação que eu dou é procure um curso que lá no finalzinho da apostila, no finalzinho dos módulos do curso, fale de stop loss, manejo de risco e gerenciamento de carteira. Se ele vai falar isso, esse curso é sério. Senão, ele só vai te mostrar a parte bonita do mercado, que olha como foi bonito lá atrás. Aqueles gráficos sensacionais. Se você não aprender que no mercado você vai perder, a regra é ganhe mais do que perca. E quando ganhar, ganhe muito. E quando perder, perder pouco. Aí você já vai conseguir ter um bom ponto de partida. Bom, acho que a aula já ficou bem extensa. Gostaria de agradecer a participação de todos. Misaka, muito obrigado pela participação. Foi um grande prazer. E vocês, tenham bons trades. Semana que vem vai estar a Paula Barra aqui. Eu não vou estar no Brasil. Ela que vai tocar o programa. Então, sexta-feira que vem, mais um Visão Técnica. E na outra eu estou de volta com mais um programa. Muito obrigado e até lá.